estão aí? Glória a Deus. Então, só para a gente ter uma noção, fazer uma comparação, o encontro que nós fomos, 3 dias, provavelmente é quase os 3 dias que vamos fazer também, quinta, sexta e sábado, né? O nosso vai ser quinta, sexta, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Lá também foi 3 dias. O valor, botamos para 620 por pessoas. Aí quando eles perguntam, quanto vai ser o de vocês? R$120. É jejum os 3 dias? Vai ser só café? Né? Mas é que a gente faz para todo mundo dinheiro, a gente não está querendo dinheiro, né? Nós não estamos querendo lucro. Lá é diferente também, né? A estrutura que foi também, né? E era uma estrutura menor, agora foi uma maior, porque eu falei que dia nós falamos semana passada que houve uma enchente lá em Sorocaba e destruiu os quartos que a gente dormia. Então era menos. Lá a estrutura é bem maior, né? O poder daquele time o gasto é bem maior. Então a gente tem que entender isso também. Lá foi 600, nós podíamos cobrar menos 300. Não, 120 a gente vai pagar, vamos completar a gente dos dias, das ofertas que faz, e a gente queremos ser abençoado. E é uma bênção o nosso encontro, tem sido uma bênção, né? Estamos falando com alguns preletores, e eu quero ver se consegue trazer uma preletora mulher, porque as mulheres aqui merecem uma preletora mulher também, nós merecemos também, né? Lógico, a palavra da mulher, uma palavra foi da mulher, foi tremenda, né? Então nós estamos já lutando para isso, né? E o Luiz, foi o primeiro, né, Luiz? Dizer que estava com preguiça de ir, mas eu deixei para falar bem pertinho, né? Eu não falei com ele, deixei e falei, a mala está pronta? Mas é para que dia mesmo? É amanhã que nós vamos. Aí não temos escapatória, né? Então já é estratégia, né? Eu deixei, ele calou, ele não falou, eu falei, ele está quietinho. Mas eu liguei para ele um dia, falei, amanhã 2 horas eu estou passando aí para te pegar. Então tá bom. E foi uma bênção, né? No início ele ficava assim, meio com vergonha, e o pessoal, né? Ia conhecido, outros não. E aí o Haroldo pegou o negócio e falou, você só fica tomando café junto com o Luiz? E deixar ele ficar com os outros. Eu falei, não, ele vai. Aí ela entrosou com os outros, começou a conversar, e logo ele sumia de mim, aí estava uma bênção, né? Então, muito bom. E as palavras, essa reunião é reunião de reflexão, chama. É encontro de reflexão. É mais para pastores, a palavra é muito para pastores, né? É muito para nós, né? Não é uma palavra que você vai trazer e chegar e aplicar na igreja tudo que nós ouvimos. Não é para isso. É para a gente ser mudado. É para, né? Teve um ano, 2 anos atrás, foi cuidando de si mesmo o tema, né? Então foi um encontro voltado para nós, para os pastores. Quer dizer, você cuida de uma hora com o outro, mas a gente não é cuidado. E esses 3 dias foi cuidando de si mesmo, né? O tema. Então é muito bom, a gente recebe uma força grande, né? Como o Reginaldo falou, nós vamos estar orando pelas pessoas, a minha esposa vamos estar orando, porque ela faz muita falta junto comigo. Amém, gente? Amém. Então, vamos estar orando por ela, para Deus fortalecer a vida dela. Ela continua minha fraca, tomando remédio, e às vezes o remédio traz fraqueza, né? Mas vamos vencer. Eu quero dar continuidade no que eu comecei a falar no domingo. Hoje eu creio que eu termino, porque são só 3 pontos. Então, eu consegui falar o primeiro ponto. Eu falei sobre o que mesmo? Qual que é o tema? Alguém lembra ou não? Se não lembrar, não tem importância. Não é meio de elefante, não pode. Igreja. Os 3 pilares que sustentam a igreja. Sem esses 3 pilares, a igreja pode falhar. E o primeiro pilar que eu falei, os 3 pilares são missão, visão e valores. Missão, nós falamos sobre Abraão, que é o tema. Abraão, Gênesis 12, é onde Deus chama Abraão e faz uma promessa com ele. Ali começou Israel, né? A nação de Israel começou aquele dia que Deus chamou Abraão
e falou: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, é uma promessa que Deus chamou, e Deus começou ali a trabalhar com o povo. Até então, Deus trabalhou com Noé, trabalhou com, né? E foi trabalhar. Maria chamou Abraão e fez promessa, e ali começou a nação de Israel. Israel hoje está lá, que está na Bíblia, que é o propósito. Deus não rejeitou Israel, né? Como nós aprendemos há alguns anos atrás, mais de 40 anos atrás. As pessoas, não é que eles falavam por maldade, não estão condenando os pastores que ensinou isso por maldade, não é maldade, é que aprenderam assim também, ensinaram agora em Síria, que Israel foi substituído pela igreja. Então eu tive o primeiro pastor da igreja que eu fui, ele falava: não, Israel rejeitou Jesus e agora Deus levantou e nós somos Israel de Deus. É a igreja, agora Deus é a igreja. Israel vai ter que passar pela tribulação, vai sofrer e tudo, que eles rejeitarem Jesus e tudo. Amém. Eu creio que Israel vai passar por tribulação, nós vamos passar, mas não é bem assim, né? Sabendo que não foi substituído. Nós terminamos o culto no domingo, lendo lá em Romanos 11, quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que foi quebrado o ramo da oliveira e foi enxertado nós ali, foi cortado, não arrancou, não é verdade? A oliveira não foi arrancada, a oliveira é Israel, a videira é Jesus, a oliveira é Israel, a oliveira não foi arrancada. Se você arrancar uma árvore, o que vai acontecer? A possibilidade dela morrer é 99,9% se você arrancar ela. Agora, se cortar ela, o que acontece com ela? Ela vai brotar. Fala que Israel foi cortado. E foi cortado por quê? Porque já era o plano de Deus de incluir nós gentios na oliveira. E nós encerramos falando que nós não podemos falar mal do galho, que é do tronco de Israel, porque nós estamos enxertados ali. Não é nós que sustentamos Israel, não é o galho que sustenta o tronco, é o tronco que sustenta os galhos. Então Israel que nos abençoa, Israel é nosso irmão mais velho. Quer dizer, então não é cortado, gente. Então não teve esse negócio que cortou e agora é nós. Não, é nós, mas com Israel. Israel está na frente, ele é o irmão mais velho. A Bíblia fala isso, né? Então essa é a missão. A missão da igreja. Quem inventou a igreja? Por que a igreja, né? Isso aí tudo eu falei no domingo. Missão é o propósito da igreja existir. O porquê existe igreja? Qual o objetivo da igreja existir? Quando Deus falou para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente pode entender o seguinte: como que ia alcançar todas as famílias da terra? Israel ia alcançar toda a família da terra. Porque até então a salvação era só para Israel. Pode ver, Jesus sempre bateu de frente com eles falando isso, né? A mulher cananeia, né? Oh, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus falou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. João, o evangelho de João, né? Quando ele começa, é João mesmo que começa, ele falou assim: vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-me o poder de ser chamado filho de Deus, não saber os que creem no meu nome. Então, o que crê no seu nome, porque ele está falando de Deus, né? Então, como que nós fomos incluídos aí? Porque Israel rejeitou. Se Israel tivesse crido, se Israel Israel era salvo e nós não. Os gentios. Quem é gentil? Vocês sabem qual que é a nação que é gentílica? Ou gentílica? Gentílica mesmo? Gentil? Nação gentil? Gentílica. Isso, eu falei certo. Qual que é a nação? Todas as nações menos Israel. Israel não é gentil. Israel é o propósito de Deus. Mas todas as nações estavam ferradas, porque não tinha salvação. Mas quando Israel rejeitou Jesus, vim para os que eram seus, mas os seus não me aceitaram.
mas todos aqueles que me aceitarem, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí alcança toda a família da terra. E é isso que Paulo fala lá que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, que se a rejeição escuta bem o que Paulo fala. Eu estou resumindo, depois você lê, por favor. Aqui não dá muito tempo para a gente ficar lendo, né? Passar. Por favor, ele fala assim, ó, se a rejeição de Israel a Jesus, a rejeição de Israel trouxe salvação para nós, ele fala assim, imagina a conversão de Israel. Sim ou não, gente? Quem está entendendo o propósito? Isso é missão. Imagina quando Israel converter, é o céu na terra, é o milênio, é Jesus reinando com nós através de Israel, de Jerusalém. É isso que Paulo está explicando. Se a rejeição de Israel trouxe salvação, imagina quando Israel converter e aceitar. Que bênção vai ser o milênio, vai ser reinar com ele, vai juntar a igreja com Israel para reinar com Cristo durante 1000 anos. Reino de justiça, irmão. Onde não tem justiça. Hoje a gente tá difícil assistir jornal. Eu não assisto, tem muito tempo que eu não assisto jornal. As notícias que vem é no meu celular. É bom a gente assistir, tá? Lá o pastor falou, é bom a gente estar por dentro do que está acontecendo. Mas é difícil, né? Você liga a televisão, quase você tem pó vazio lá debaixo, o sangue vai escorrer ali, né? Na televisão. As coisas difíceis. Aí o rei de Jesus vai ser o rei de justiça. Vai ser aqueles que reinaram com Cristo ressuscitou. Amém, gente? Então, foi isso. Agora nós vamos falar o segundo ponto. Primeiro, missão. O segundo ponto é visão. Então escuta bem. Eu escrevi aqui para a gente não falhar. Pensa bem, é grande, depois você fala, depois manda para mim, eu mando para você, mas visão. A visão é como uma afirmação consciente do propósito que eu acabei de falar, motivo da existência e finalidade da igreja. Visão é uma afirmação constante do propósito que Deus inventou a igreja, o propósito que Deus tem para a igreja. Então visão é uma constante afirmação, né? Sempre nós estamos aqui, sempre nós reunimos, e sempre falando de Jesus, sempre falando da igreja, sempre falando da obra que Jesus fez. Por isso Jesus falou que todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é uma constante afirmação desse propósito da igreja. Vamos, irmãos, né? Não vai ficar ninguém para trás. Então é isso. Vou repetir de novo. A visão é uma constante, é como uma afirmação constante do propósito, motivo da existência e finalidade da igreja. Isso quer dizer que a visão é a identidade para a razão de ser a igreja e a função que ela desempenha no mundo para se tornar útil, justificando assim seu propósito de relacionamento de aliança uns com os outros e apresentando a sociedade em que atua. Não havendo profecia ou não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É Provérbios 29, 18 que eu tinha falado no último domingo. Não havendo visão, não havendo direção. Quando fala visão aqui, entenda, não é que a visão, estou vendo um anjo, estou vendo um jardim, não é essa visão, né? Sem visão, que fala visão, é ligado à profecia, direção. Quem profetiza é um profeta. O profeta ele enxerga lá na frente, né? Às vezes está todo mundo aqui, igreja, o pastor está envolvido com a igreja, mas o profeta está vindo lá na frente, né? Como que esse ministério é interessante, né? Às vezes a gente chega e vai conversar com o garoto, ele vai dar uma palavra e está enxergando algo que a gente não vê. Nós não estamos vendo, porque cada um tem um chamado de Deus, né? Por isso que às vezes o profeta com o pastor, às vezes dá um choque, né? Um choque básico assim de arrancar pedaços, né?
Porque o pastor, ele é envolvido na igreja. Nossa, meu irmão, a família. E o profeta chega, né, Roberto? Roberto é o dom profético. Ele chega lá na frente. Mas não estou falando, ele tem o dom profético, mas tem o dom pastoral também. Geralmente a gente tem um dom e tem a tendência do outro, sim ou não? Aí o profeta chega e fala: não, está errado. Pode arrumar isso aqui. As paredes aqui está fora do prumo. Aí o consultor lá, o morlão lá, pôs o prumo. Mas ficou um pouquinho torto. Então o profeta, ele enxerga, ele vê, ele chega assim, ele já vê, já sabe onde está torto lá a parede lá no lugar da torta. Então é um dom que Deus dá para a pessoa. E o outro também pode fazer, termina, depois que termina, fala: não, agora ficou bem tortinho, né? Por quê? Porque ele está vendo ali, ele está ali, envolvido, né? Por isso que a gente precisa dos 5 ministérios do profeta, os 5 ministérios fundamentais se chama, né? Lógico, depois tem mais outros, né? Dom de bingo e tudo, mas os 5 ministérios fundamentais que eu falei, faz assim com a mão esquerda, fala, não é porque eu tenho alguma coisa com a direita, não, mas a mão esquerda, porque tem alguma coisa, né? Qual os 5 ministérios? Os 5 ministérios fundamentais da igreja. O primeiro, apóstolo. Ele é pequenininho, gordinho, mas que tem contato com todos os outros ministérios. Ó, facinho, né? Faz assim. Esse é o apóstolo. O profeta, ele é de apontar o dedo. Assim diz o Senhor. Você não aponta, qual dedo você aponta? Não vamos falar isso no meio, não, fica feio, né? Você aponta com o dedo? Não. É lá em cima, lá. Esse aqui é o profeta, que aponta o dedo. Assim, irmão, isso aqui está errado. Não faça isso, né? Aí fica o do meio. O que esse dedo do meio é diferente dos outros? Ele é maior. É um ministério o quê? Evangelista. É o evangelista. Ele vai onde o apóstolo não vai. Ele vai onde o profeta não vai. O evangelista está lá evangelizando, né? Não é engraçado? Às vezes você nem pensa lá na cidade, mas o evangelista já foi lá, já evangelizou, já falou com aquela família. Aí tem essa aqui, né? Qual que é esse aqui? É um ministério o quê? É o pastor, o ministério pastoral. O que tem nesse dedo que não tem nos outros? Aliança. O pastor é ter aliança com a igreja. Irmão, não existe aquele negócio: eu sou pastor, mas vou ficar 3 meses lá na Argentina, porque eu tenho que pregar o evangelho lá, tem que alcançar as pessoas não alcançadas. Ele alcança a Argentina, e quando ele chega aqui não existe mais igreja. Os irmãos, cada um foi bom de igreja. Tem muitas igrejas boas também, muitas irmãos abençoados. Chegou, se o pastor ficar viajando demais, ele acaba com a igreja. Ele tem que ter aliança com a igreja. Ele tem que sair, mas tem que voltar. Ele tem que ir, fica 3 dias no encontro, mas volta, né, Luiz? Luiz? Sai de férias, mas logo está voltando. Sabe? Eu acho que eu nunca tenho uns 40 anos, nunca fiquei 30 dias de férias fora da igreja. Não é que a igreja precisa, não é, a gente não consegue ficar 30 dias fora da igreja. Eu fiquei alguns dias de férias, né? Você lembra? Alguém lembra? E a igreja continuou muito bem, obrigado. Os irmãos abraçaram a causa, né? Só uma vez para estrear, fiquei quase 3 meses. Fiquei 3 meses aqui, fiquei mais quase 3 meses na Unicamp, sem descobrir o que eu tinha. Depois fui, fiz transplante e sempre estava lá, e os irmãos orando por nós, a igreja continuando orando, e cresceu e não faz falta. E tem pastor que morre e a igreja continua, porque a igreja não é baseada no pastor, gente. Amém, gente? Quem pode falar amém? Amém? Não é baseado no pastor. A igreja não é firmada no pastor. O pastor é uma benção? Não é uma benção? Mas se o pastor morrer, a igreja continua. Se o pastor for mandado para outro lugar, a igreja vai continuar do mesmo jeito. Porque o alvo nosso aqui não é o pastor, o alvo é Jesus. Por isso que o Luiz falou. E é mesmo, né? Os irmãos lá não tem estrela, né? Tem estrela. É simples, né? Então, amém, gente? Quem está entendendo um pouquinho? Então essa é a visão. Por isso a visão, olha bem, por isso a visão precisa ser clara. Não, eu esqueci do último dedinho. Coitadinho dele.
Porque é mais fininho, menorzinho, não tem função? Tem. Sabe para quê? Qual que é esse ministério? Mestre. O que faz um mestre? Tira dúvidas. Um mestre, quando prega, você entende o que ele está falando. Ele tira toda aquela dúvida que você tem. Ele é pequenininho, às vezes ele não sai, mas ele está ali. Ele chega, senta, caladinho ali, não pode falar o nome dele, mas senta caladinho, mas vai lá e procura o Carlão para você ver. Caladinho, não levanta, não fala. Ele é o mestre, né? Quando você precisar de alguma coisa, ele pega o telefone dele. É difícil atender o telefone. Só que eu tenho uma secretária. O Carlão tem uma secretária. Quando eu não consigo falar, eu mando a mensagem para o Carlão, mas mando para a Roseli. É ou não é, Roseli? Porque com certeza, eu tenho quase certeza que o Carlão não vai ler. Aí eu já mando o Carlão e já mando para a Roseli. Fala, Roseli, quando você vê, avisa o Carlão aí, tá? Então, mas ele é o mestre, precisava sempre com ele, você vê. Mestre muito. Caladinho, não aparece. E é o de coçar o ouvido, tá, gente? Ó, você for no Rio, né? É, doutor? Aí vai falar, coça com o dedo. Aí o cara pega um grampo, a chave do carro. Quem já coçou o ouvido com a chave do carro? Tem hora que toca. Pega o grampo de cabelo, né? O Dom fala, não, é um dedinho, esse aqui é fininho. Você pode coçar até que não machuca de jeito nenhum. Sabe? Já é feito para tirar a cera do ouvido, para tirar a dúvida. O pastor pregou, não entendi. Aqui não tem muito tempo no domingo para a gente fazer perguntas, né? Aí vai no grupo. No grupo tem muitos mestres. Grupo caseiro, igreja nas casas. O que os discípulos falavam para Jesus? Mestre, o senhor falou da parábola do semeador, nós não entendemos. Aí Jesus falou assim: a eles são dados a conhecer o reino, mas a eles lá não. A vocês são dados a conhecer o reino, mas a eles não. Jesus amava mais a multidão do que os discípulos? Não. Deixa eu te falar uma coisa então. Não fique calado. Grupo, a reunião caseira, igreja no lar, é para você ir. Você não vai para receber, você vai para contribuir um pouquinho. Fica calado. Embora tenha muitos, se for deixar, eu falo o tempo todo. Então, às vezes, alguém tem que entender, até o pastor, né? O pastor está falando muito. Deixa os outros falar. Minha mãe tinha esse ministério, né? Minha mãe tinha esse ministério de aprender de pastor. Chegou no culto, o pastor está falando, era a Assembleia de Deus lá de Goiás. E o pastor está falando. Ali. Falou demais. Aí ela levantou. Dá cá esse microfone, pastor. Deixa eu falar um pouquinho. Tem muita gente que querendo falar, só o senhor que está falando. Dá ele aí, deixa eu falar um pouquinho também. Então, a gente no grupo caseiro, às vezes a gente tem que calar. A gente não gosta de sentir calado. É quando cala tudo. Quem já participou? Quem já sentiu isso? A gente, quando cala tudo, a gente fica caçando um jeito de fazer alguma coisa. Não, fica quieto. Aquilo é o espaço para o caladinho, para o mundinho falar. Se fica caladinho, o mundinho vai falar. E eu estava vendo hoje, lá em Apocalipse, quando ele fala que quando um anjo lá abriu o selo, sabe que houve silêncio dos céus. O meu irmão falou que ele estava falando, santo, 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 os anjos. Calou, houve silêncio no céu. Quantas horas, gente? Quem lembra? Quem lembra quantas horas que houve silêncio no céu? Diz que quase meia hora. Foi quase meia hora. Sabe o que é o silêncio? O céu parou. Depois você lê lá, por favor. Não sei se é o 6, Apocalipse 6 ou 7. Houve silêncio por quase meia hora. Às vezes o silêncio no caseiro às vezes vai fazer bem. Já pensou o céu parado por quase meia hora? Amém, gente? Amém. Cada um quando vai para contribuir é bom, né? Ontem nós fizemos na hora do café da manhã, né, Luiz? Foi o café? Foi, né?
Nós tomamos uma ceia, agora ceia para 200 e poucas pessoas. Então, o que fizeram? Uniram as mesas, mesa redonda. Eu até achei que ia perder tudo, mas não perdeu, porque a mesa redonda pôs as duas e foi 8 cadeiras em cada mesa. Então tomamos uma ceia, 8 pessoas, se preferência diferente, de cidade diferente, né? Então uma ceia, cada um falou um pouquinho do que estava sentindo, que Deus tinha falado. E aí o servente trazia em cada mesa, colocava um pratinho com o pão e com os vinhos, com os 8 talos de vinho para as pessoas. Cara, foi uma benção. Foi uma benção. Vamos pensar, viu, Regis, sobre o encontro vai fazer isso, hein? Legal o irmão tomar ceia juntos. Não pode copiar não, mas o que é bom pode. O que é ruim não, o que é bom a gente pode copiar, né? Amém, gente? Então, por isso a visão precisa ser clara para todas as pessoas. Sim ou não, gente? A visão precisa ser clara para todas as pessoas. Qual a visão da sua igreja? Agora vamos chegar lá. Vou chegar lá. Hoje, sei que o irmão João ministrou meia hora só de louvor, não? Uma benção, agora tem que descontar. Agora você passou para mim, agora eu desconto a palavra. Alguns minutos, né? A visão tem que ser bem clara para todas as pessoas que fazem parte da igreja, bem como para os membros. Por isso, todos os atos e decisões estejam sempre de acordo com a visão. Os atos e decisões estejam sempre de acordo com a visão. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes você fala, eu sou o pastor principal, vou tomar decisão sozinho? Não, eu não sinto bem tomar decisão sozinho. Não pode. Tem coisinha pequena que às vezes você toma, mas tem coisa que você não pode tomar. Você tem outros irmãos, tem outros pastores junto comigo, tem obreiro, tem líderes. E tem os nossos pastores, que são os nossos mentores, são pessoas. Então, gente, é tudo que a gente vai ter. Tem coisa que pode afetar a igreja, que se eu tomar uma decisão sozinho vai dar problema. Por isso que tudo tem que ser de acordo com a visão que a gente crê. Senão a gente vai tomar uma decisão fora da visão que a gente crê e vai dar um problema sério. Quem está entendendo, gente? Estão entendendo? Então tem coisa que a gente pode responder, pode resolver aqui. Nem tudo, já pensou? Eu ligar lá para o Minério, a irmã aqui está procurando uma coisinha, vai falar, isso aí você resolve, cara. Ô Haroldo, né? Haroldo, eu evito máximo ligar para ele, falar alguma coisa com ele, porque ele é muito difícil. E ele me convidou, está na mesa dele. Eu, o Elivelto e mais um casal lá do Rio Grande do Sul. O Elivelto é um baiano lá de Feira de Santana, nós somos amigos há 40 anos mais, né? Então, foi muito bom, a gente lembrou, a gente falou e foi muito bom. Ele fez questão de estar junto, porque a gente está caminhando há alguns tempos assim, bem próximo, né? E vocês estão entendendo, gente? Então, é o que é certinho. Quem leu agora esses dias, está lendo na Bíblia? Moisés. Só que Moisés foi visitar Moisés estava com a multidão, você lembra? Moisés ficava o dia inteiro, o povo em pé o dia inteiro. Moisés atendendo todo aquele povo. Imagina que situação. Jetro chamou Moisés e falou, Moisés, não está certo o que você está fazendo. Eu não sei, Jetro é sacerdote de Midian. Não sei esse, né? Ele temia Deus, ele era um homem de Deus. Falou, está errado o que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu estou resolvendo o problema do povo. Você está entendendo? Uma vez tinha um lá, estava porque o vizinho roubou minha galinha. Aí ele ficava o dia inteiro lá na fila, o dia inteirinho para chegar a vez dele. Falava, Moisés, meu vizinho então roubou a galinha. Mas ele falava, então vamos dar um salário para ver se é ele mesmo e tal, para resolver essa situação. Só estou dando um exemplo. Eu sei que esse problema era grande, tá? Imagina que era grande, vocês imaginam? Aqui em Bragão são poucas igrejas, tem 400 membros. 400 membros é um bom grupo, né? 400 membros aqui nós tínhamos que ter 4 reuniões, tem um cabe, 100 membros aqui é exprimido. Imagina Davi na caverna de Adulão. Quantos foi ter com Davi? Quem lembra, gente? Vamos lá. Eu vou terminar agora, você pode ficar tranquilo. Manda meia-noite, vamos embora, se Deus quiser. Quantos foi ter com Davi na caverna de Adulão? Mais 400 homens.
Davi dentro da caverna, e foi chegando, e foi chegando. Então você vem, eu estou correndo da polícia. Fala que veio os endividados, os que estavam em aperto, os amargurados do espírito, e todo tipo de cara ruim. Imagina, com o outro aprenderam os ruins, foi ter com Davi na caverna do Adulão, e Davi fez rei, eu sou rei desse povo, que benção. Será que tinha briga ali? Será que tinha alguma confusão? Nossa, amargurado. Você pegou, um dia nós evangelizamos aqui, o menino levou os irmãos aqui, que estavam aqui no Maia, uma quinta-feira, foi em casa, nós três, já deu um programa sério, não foi problema, foi bom que nós oramos, expulsa o demônio, faz tanta coisa, né? Já deu 3, agora imagina 400, amargurado, corrida por isso. E Davi foi o cara que, do exército maior, Davi venceu todas as guerras com esses homens, porque Davi trabalhou no coração deles, e eles foram decididos. Imagina, não tem ninguém descartado para Deus não, meu irmão. Um dia Davi estava lá e o inimigo lá, eles ficavam de frente, né? Fala que era uma multidão de inimigos. E Davi esperou, se eu tivesse de beber na água de onde? Da fonte de Jacó. A cisterna ficava, o poço ficava na frente dos inimigos. Foi 3, não foi? Foi 3? Foi lá? Foi 3 mãos de Davi. Rompeu o exército do inimigo, passou no meio do exército do inimigo e foi lá na fonte e pegou água para quem? Para o meu Senhor. Ele está com sede, vontade de rezar, vamos matar a sede dele. Foi lá, trouxe a água. Aqui, Davi, você estava com vontade? Está aqui a água. Tem passagem na Bíblia que a gente fica arrepiado, né? Aí chegou, aí Davi sentou com a água. Não trouxe água para mim, eu estava com sede, é o meu desejo. Foi. O que Davi fez? Ele pegou aquela água, ofereceu, Deus, isso aqui não é para mim, é para o Senhor. Ofereceu para o Senhor aquela água. Eu falei, não sou digno para tomar essa água, isso aqui custou a vida deles. O inimigo podia pegar ele lá e matar e pronto. Eu vou tomar. Sabe o que é isso, irmão? É confiança. São pastores, são pais, são pessoas, autoridades, que não quer te explorar, cara. Sabe o que é isso? Não quer te explorar. Pessoa que reconhece o seu esforço para estar aqui, reconhece quando você traz seu dízimo, sua oferta. Por que ele vai te explorar? Davi tinha esse entendimento, por isso que eles tinham confiança. Davi conquistou o coração deles. Sim ou não, gente? Quem está entendendo? Não explore ninguém. A criança vai lá e faz, o irmãozinho mais simples, você vai aproveitar do irmãozinho? Não, vai aproveitar de ninguém. Ele ofereceu para Deus como oferta para o Senhor. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele não explorava de ninguém. Vamos lá, que eu ainda tenho que terminar pelo menos isso aqui, né? Então, todos os atos e decisões estejam sempre de acordo com a visão. Bem rápido, eu estou encerrando. Visão, nós falamos missão, agora visão. Encerrando a visão. Então vamos entender o que é visão. Visão de Deus, tá? Visão de Deus. Existe a visão geral de Deus. O que é visão geral de Deus? É isso aqui, ó. Fala comigo, um plano eterno de Deus para o homem. Eu disse no domingo passado de bilhões de anos de dinossauro, de combustível que é fóssil de animais, de bilhões de anos. Eu creio, Deus é eterno. Mas o que nos importa é a semana de Deus, é o plano eterno de Deus, se chama visão geral, que começa em Gênesis 1 e termina em Apocalipse, capítulo 22. Visão geral de Deus. Mas dentro dessa visão geral de Deus, existe a visão atual de Deus. O que é a visão atual?
É a visão para aquela época. Na época de Noé, qual que era a visão de Deus para Noé? Quem lembra? Construir uma arca para a salvação do dilúvio que havia o dilúvio. Hoje, que tal a gente fazer uma arca? É mais fácil fazer uma arca hoje? Sim, lógico. Você tem máquina que você passa assim, ó, pega a tábua, você põe na máquina, ela já sai com a cava, o macho de um lado, a fêmea do outro, aí você pega a outra, já encaixa certinho. Ô Noé, se tivesse uma dessa, meu filho, não era 100 anos fazendo a arca, entendeu? Fazer um sobrado de 3 andares, 150 metros de comprimento, aquele mundo velho, na mão, serrando, planando. E outra coisa, irmão, outro detalhe, não podia falhar. Você betuma ela por dentro e por fora. Hoje os grandes navios, o que é feito? Eles fazem, põem na água, testa, vê se tem vazamento. Se tiver vazamento, é lógico. Se tiver um vazamento, você coloca a canoa. Tem um vazamentinho, não vai pôr na água, ela vai afundando. Ela vai enchendo de água, vai enchendo. Aí você tem que tirar a água. Ela vai enchendo, só vai afundar daí muito tempo, até encher, né? Hoje põe lá a testa, não tá. Noé não, você faz. E não pode ser furado, não pode dar vazamento. Se der vazamento, já era, filho. Por isso, o maior construtor da igreja é o Espírito Santo, porque esse não vai deixar falha. Amém, gente? Então não é nós construindo a igreja, é Deus, é o Espírito Santo. Ele que entra no coração, ele que fecha as brechas, ele está aqui, ele está em nós. Ele é o melhor construtor de arca. A igreja hoje é uma arca. A igreja salva? Não. Quem salva é Jesus. Mas nós precisamos congregar. A Bíblia tem promessa para a igreja. Jesus falou 2 vezes de igreja. Uma vez ele falou: tu és pedra, e sobre essa pedra eu ficarei minha igreja. Eu falei no domingo passado. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo pode prevalecer contra a sua vida? Pode, se você não estiver na igreja. Se você estiver na igreja, você faz parte da igreja. O inimigo não pode romper sua vida. Uma igreja é difícil. E quem falou para você que é fácil? Alguém te falou que a igreja é fácil? Quando a gente conversa, parece que a gente acha que chega, né? Você falou, Roberto, uma vez, que converteu, se chegar na igreja, todo mundo era santo. É tudo santo, mas que beleza! Outro fala assim: eu quero achar uma igreja boa, perfeita para ir para ela. Se alguém falar para você, você fala: não vai não. Você vai estragar a igreja mesmo. Você chega lá, vai ser um problema sério. O irmão falou assim, a minha falou: quero achar um homem bom, um rapaz fiel, bem de vida, muito crente, fiel mesmo para casar com ele. Não casa não, irmão. Pô, mas por quê, pastor? Porque você vai estragar a vida dele. Então deixa quieto. Então, a igreja, por isso Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Jesus é o construtor da igreja, tá, irmão? Tem problema? Tem. A noiva está feia? Tá. Quem mexe no salão aqui? Quem mexe no salão? A irmã que mexe, a esposa mexe, a Milda mexe, outras pessoas mexem. Quem já viu arrumar a noiva? A noiva chega para arrumar no salão, chega toda descabelada. Se apresentar ela, já pensou? Chega aqui, o noivo já entrou, agora vem a noiva vem toda descabelada, toda doidona. Nossa, que noiva. Aí tem gente que só vê a igreja como a noiva descabelada feia. Não é isso? Por isso que não estão na igreja, porque as igrejas têm problema. Uma tem problema, uma na outra tem problema. Toda descabelada. Mas ela chega no salão, o que a cabeleireira faz? Dá o retoque, e vai fazer. E depois cortar. Nossa, sai que não pode nem mexer, entra no carro, né, Edna? Edna, eu fiz seu casamento, Edna. E Deus aprovou o seu casamento, Edna. Eu falei as palavras e Deus aprovou. Linda, maravilhosa, a noiva do Senhor. Mas não era aquela,
muita gente vai assustar com a igreja, sabia disso? Naquele dia que vê todos os... Hoje eu estava vendo aqui também, lá em Apocalipse 7, parece que é 9. Aquela multidão vestida de branco. Esse é o alvo, é a visão que nós temos de chegar lá. Aquela multidão com palmas na mão, palmeira, né? Eu lembro quando Jesus entrou em Jerusalém, ele pegava folha de palmeira, vem ramos, né? Bendita o nome do Senhor e tal, né? Aquele dia, aí vai falar, mas não era igreja, você não fazia parte da igreja de restauração? Lá dentro da Isaltina de Ferreira. Igrejinha lá, e agora por que está aqui vestido de branco? É porque não é eu que faço, é o Espírito Santo que cuida de nós e vai tornando a gente mais bonito até o dia do encontro com o Senhor. Vai tirando. Eu costumo dizer que a Santa Ceia é assim. Cada vez que a gente participa da ceia, Jesus vai tirando um pouquinho de nós, vai pondo um pouquinho dele. Vai tirando um pouco de nós, vai pondo um pouquinho dele. Porque se ele santificar a gente uma vez, a gente estoura. Sabe disso? Pronto. Não bebe. Então ele vai tirando um pouquinho e vai pondo outro. Vai tirando um pouquinho e vai pondo outro. É dia após dia, né? Ceia após ceia, até que eu venha. É isso que ele falou. Então é isso que nós temos que fazer. Amém, gente? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então a visão atual, irmãos, é a visão que Deus tem para um determinado tempo. Qual é a visão atual para hoje? Naquele tempo foi a visão atual para Noé. A visão atual de Abraão, para aquele tempo, foi: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E fez promessa para Abraão. Então, nós devemos pegar as nossas malinhas, pôr nas costas e vazar, porque Deus falou com Abraão, não falou? Mas é isso? Não. Mas aí Deus fala com Moisés: vai lá e liberta o povo do Egito e leva a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? E qual foi a visão no tempo de Davi? Vencer as guerras, as batalhas. Hoje a gente não precisa pegar a espada e sair brigando. Nossa luta é espiritual, é contra principado e potestade, não é igual Davi fez. Qual que é a visão geral para nós hoje? Essa visão geral, irmão, imagine que nós temos um alvo. Todos que creem em Jesus na face da terra têm esse mesmo alvo, que é o quê? Quem lembra? Fala assim comigo: a volta de Jesus. Eu não lembro disso, né? Essa é a visão atual para a igreja de Jesus. Quando Jesus veio, já começou essa visão. Visão atual para hoje é a volta de Jesus, é preparar a igreja para a volta de Jesus. Então essa é a visão atual, onde você procura todas as igrejas, se você perguntar e falar: estamos aguardando a volta de Jesus. E mais que nunca estão falando isso, estamos aguardando a volta de Jesus. É a visão atual para nós hoje. E dentro da visão atual, sei que também, já tem 39 minutos falando mais. Dentro da visão atual, existe a visão específica. Presta atenção, eu sei que você não vai gravar, mas escuta pelo menos. Visão específica. Então eu falei de visão geral, visão atual. Dentro da visão atual tem a visão específica. O que é a visão específica? É o chamado de Deus para um determinado grupo de pessoas, que chamamos de igrejas. É tudo igualzinho. As igrejas é tudo igualzinho. O que nós temos de comum com as outras igrejas? Que nós queremos na volta de Jesus. Um crê que vai vir antes da tribulação, outro crê que vai vir depois, outro crê que vai ser na grande tribulação, outro crê de um jeito, mas crê que Jesus vai voltar. De alguma maneira estão crendo junto. Nós somos iguais? Não. As igrejas aliançadas é iguais? Não. Às vezes você chega numa igreja que é aliançada conosco, uma vez vai começando o culto e já ministra o dízimo. Depois vai fazendo. É tudo fora de ordem que a gente faz, não, está fora de ordem. Não. Cada igreja tem um chamado, cada pastor tem um chamado. Isso chama visão específica. Por isso que às vezes a gente encaixa numa igreja. E aí você encaixa na outra. Porque a visão sua talvez é para cumprir ali. Você já pensou? Vamos pegar alguém da Deus agora
e colocar ela no universal do reino de Deus. O que vai acontecer com a pessoa? Porque Deus é amor de papo amarelo. Papo amarelo? Vocês não sabem o que é papo amarelo? Existe uma cobra chamada jaracuçu papo amarelo. Por exemplo, fala, papo amarelo é aquele que é de nato mesmo. O que ele vai fazer lá? Meu filho, não fica. Você mata ele. Aí você pega o universal e leva lá no Deus do amor. Estou falando universal, mas pode ser nós, pode ser o igreja, pode ser. Estou falando assim. Leve ele e põe lá no Deus do amor. Se você chegar, você que é acostumado aqui, vai você chegar no Deus do amor, você vai achar diferente. Para você chegar, você tem que dobrar o seu joelho e ficar lá quantas horas orando. Quanto? Tem muitas coisas diferentes, mas está com a mesma visão atual, só que é a visão específica que Deus dá para cada um. É isso que nós temos que entender. Aí, sabe o que vai acontecer? Lá em Apocalipse, que eu estava falando agora, Apocalipse 7, 9, eu vi uma grande multidão, não podia nem contar. O autor, que é João, ele fala que uma grande multidão não podia nem contar, é inumerável. Todo com palma na mão, e ele estava com uma veste, igualzinho a nós, gravata, né, Luiz? Gravata, ternão, sapato, brilhante, daquele jeito, né? Não, cada um de uma veste branca, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a marca. Aí, lá não tem assim, Deus é amor, igreja, comunidade, igreja fulano não tem. É a veste branca que nos faz um. John Walker falava o seguinte: ele falava que é unidade em diversidade. É diferente, totalmente diferente, Paulinho. Diferente, mas é unido. Tem algo que nos une. E para encerrar, tem a outra visão aqui. Vou até fechar aqui que eu não vou. Qual que é a outra visão aqui? A última. Visão individual. É onde o indivíduo se identifica com a visão específica que está ligada com a visão atual. Aonde eu e você se identificamos com um grupo de pessoas que você fala, nossa, é esse irmão que eu quero. E às vezes outro chega aqui e fala, não gostei, eu quero de outro jeito. Quero que esse usa, eu quero. E tem, deixa eu te falar uma coisa, tem de todo o gosto que você quiser. Alguém fala assim, por que tem tanta igreja? É para você não ficar fora de nenhuma, cara. Você quer de um jeito, tem. Você quer do outro, tem. Você quer do outro, tem. Tem até um jeito que, né? Tem umas aí que misericórdia, não é Jesus do centro, não é a volta de Jesus, não é aquilo, né? Entendeu? Então a visão individual é onde um indivíduo, uma pessoa encaixa dentro da visão específica. Que aquela visão específica é um chamado, tem gente que tem uma visão específica, um chamado especial para aquilo. Vamos ficar de pé agora. Então. Amém? Vamos agradecer a Deus.